Boa noite, irmãos. Vamos continuar na nossa leitura do livro de Romanos, capítulo 8. O tema de hoje é três coisas que sustentam o crente neste momento atual de sofrimento. A meditação de hoje é no capítulo 8, do versículo 24 ao 30. Seria bom lermos, né, Dal, esses versículos antes de iniciar o texto? Hum. Diz assim: Por quem esperamos, por que esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Agora vamos para a meditação, né? Paulo, então, dá encorajamento em vista do sofrimento pelo que estamos passando enquanto esperamos pela nossa libertação. Nós gememos, que é suspirarmos, sob essa circunstância presentes, o que é compreensível. 2 Coríntios 5:4. Mas não devemos resmungar, que é reclamar, porque Deus fez provisão para que suportemos este tempo de sofrimento. Na próxima série de versículos, Paulo tocará em três coisas que Deus deu para nos sustentar no caminho. É bom lermos essa referência de 2 Coríntios, né? Da Coríntios 4, 2 Coríntios 5. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Algum irmão quer explicar esse versículo? Quer falar algo? Vou deixar um tempo aí para os irmãos quiserem falar alguma coisa.
Não havendo um comentário, se os irmãos concordar, a gente pode passar para o próximo tema, né? Eu continuar. Nossa esperança. Versículo 24, versículo 25. A primeira coisa é a esperança de nossa futura redenção. Em esperança somos salvos. Diz que somos, a versão aqui que o irmão cita, né, da Bíblia, diz que somos salvos por esperança, mas deve ser em esperança. Salvo em esperança significa que, quando cremos em Cristo como nosso Salvador, foi com vistas a termos esse aspecto final da redenção. Assim, quando fomos salvos, foi em esperança ou em vista de algo completo e final. Deus nunca pretendeu que a libertação da pena de nossos pecados fosse um fim em si mesmo. Por mais maravilhoso que isso seja, por mais maravilhoso que isso seja, ele tinha diante dele uma salvação completa para seus redimidos. Esta grande salvação inclui não somente do que fomos salvos, mas para que somos salvos, para sermos companhia eterna de Cristo. E, se vamos viver com Ele no céu, teremos de ser glorificados. Daí a necessidade da redenção de nossos corpos. Temos este precioso conhecimento por causa de uma revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, que por sua vez comunicou isso à igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 56. Podemos até ver, né, essa esperança que ele fala, essa passagem. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da corruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível,
se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade. O título lá em cima dessa parte que nós estamos lendo é As Três. Isso, três coisas que sustentam o crente neste momento atual de sofrimento. É só para lembrar, né? Porque ele está comentando agora aí, voltando lá na primeira coisa, que é falada em Romanos 8, 24 a 31, que a gente leu. E o primeiro ponto que ele destaca é a esperança, né? Quando ele fala, no versículo 24, fala que em esperança somos salvos. Só para destacar com os irmãos que aí uma das primeiras coisas que está sendo comentado aí pelo irmão Bruciente, destacado, né? Que é essa questão da esperança. Mas a gente vê como ele toca a questão de que o que o Senhor Jesus Cristo, o que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo faz, fez por nós e faz por nós, né? É algo tão grandioso que às vezes a gente não tem nem muita, a gente não tem nem um entendimento completo e às vezes um conhecimento completo, total, de tudo que Deus tem feito por nós, o que Ele fez e o que Ele faz e Ele continua fazendo por nós. Em um desses pontos aí, esses três pontos aí está sendo destacados, a gente vai ver que são coisas, né, que, como ele falou, que Paulo trouxe para a igreja, são as revelações que foram dadas a Paulo para trazer para nós a igreja, e a gente sabe, né, dos mistérios que Paulo trouxe e que foi assim nos mostrado, e a gente percebe que são, vamos dizer assim, bênçãos celestiais. A gente fala assim, bênçãos celestiais, fica uma coisa bem assim, né, ampla, né? E aí a gente está vendo já uma dessas bênçãos que nós temos ainda hoje, né, que é essa que nós somos salvos em esperança. E o que uma, nos dá um ânimo, né, para, ainda depois de mesmo sendo salvos e agora sendo todos nós um povo celestial, um povo de Deus, né, mas a gente sendo salvo, continuando aqui na terra,
né? E a gente sabe que terra é essa que nós estamos, que a palavra de Deus sempre, quando se refere ao mundo, né? Ele se refere como algo, como um deserto, que é um lugar onde a gente não vai encontrar para nós a água, o alimento, o frescor, né? A gente não vai encontrar no mundo essas coisas. Apesar de nós termos essas coisas que a gente encontra em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós temos tudo isso. Nós temos a sua palavra que nos alimenta, temos a sua palavra que nos purifica, que nos lava. Temos a paz, o frescor de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso nós temos, né? Mas temos ainda estando nesse lugar que é um deserto. Então, isso, para o cristão, ele tem que estar atento, bem consciente, ciente disso, né? Porque não é no mundo que a gente vai encontrar nada para nos ajudar, não, irmãos. A gente só vai encontrar algo para nos ajudar a caminhar aqui, neste mundo que é um deserto, somente em Deus e em Sua palavra. Somente no Senhor Jesus Cristo, em Sua palavra, né, que a gente vai encontrar, né, alimento, frescor, um ânimo, para a gente poder continuar caminhando aqui nesse deserto aqui, que é esse mundo, inimigo de Deus, e se é inimigo de Deus, é nosso inimigo também. Né? O mundo não quer saber de Deus, não ama a Deus. E também não vai amar aqueles que são dele, né? Os seus filhos. Então, em esperança somos salvos, é um dos pontos, essa esperança que é a esperança certa, né? Não é aquela esperança em que a gente fica pensando na possibilidade, ou o que vai acontecer, ou não vai, estamos esperando para ver o que é que vai dar. Não é isso. Quando está se falando de esperança aí, está se falando de algo certo, né? Que é, né, nesse caso aí, que é aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, e agora nós só estamos aguardando isso se concretizar de forma completa, que é a libertação, né? A nossa plena libertação do pecado, quando nossos corpos forem redimidos. Então, é um dos pontos, irmãos, que a gente olha, ele vai falar dos outros dois aí também, mas para a gente olhar e aprender e entender essas coisas, para nos dar ânimo e nos dar força, fé, confiança de nós caminhando aqui neste mundo, e passando muitas vezes por dificuldades, tribulações, momentos difíceis, a gente não perder o ânimo, nem a nossa fé fraquejar, nem a gente desistir, mas continuar firmes, olhando para Cristo e tendo nele, né, essa plena confiança de que nós já temos, já somos, já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele vai falar mais os outros dois aí, eu queria destacar esse, mas nesse sentido, né, que ele está colocando aí, o irmão Vicente está colocando aí de Romanos 24, do 8, verso 24 ao 30, nesse sentido que é esses três pontos aí que ele nos ajudam, né, a passar aqui por essa caminhada aqui neste mundo, tendo essas três coisas aí que vão nos ajudar muito a gente mantermos nosso ânimo, a nossa alegria, nossa caminhada de fé, né, aqui neste mundo.
Ok, irmãos. Então vamos continuar nossa leitura. Como mencionado no capítulo 5, versículo 2, esperança na Bíblia não tem o mesmo significado que tem hoje. No uso moderno da palavra, uma pessoa falará de esperança como algo que gostaria de ver acontecer, mas não tem garantia de que isso acontecerá. Não é assim que as Escrituras usam a palavra. Esperança nas Escrituras é sempre uma coisa de certeza, mas é postergada. A coisa esperada definitivamente acontecerá, apenas não sabemos quando. Por isso, é uma certeza postergada, que significa delongada. Conhecer o glorioso futuro que temos pela frente nos sustenta no caminho, porque a coisa esperada é firme e segura. Na esperança, fomos salvos e, em seu poder, vivemos. Isso nos dá paciência para esperar por isso. Enquanto esperamos, andamos por fé e não por vista. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo nos lembra, Paulo nos lembra disso. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se o esperarmos, o que não vemos, com paciência o esperamos. Foi dito que fé e esperança são bons companheiros de viagem para o cristão em sua jornada pelo deserto. E isso é verdade. Mas na vinda do Senhor, que é o arrebatamento, nos separaremos desses companheiros e entraremos no céu com o Senhor, onde o amor subsistirá sozinho. Não precisaremos de fé e esperança. No capítulo que estamos estudando aí, o Romanos 8, poderia botar lá, verso 30, né? E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Nós precisamos saber disso, né, irmãos? Ter em mente essa certeza que o Senhor nos dá aqui, através da tua palavra. O verbo ele está todo justificado, conjugado no passado, né? Nos dizendo de uma coisa que já aconteceu, né? Nós já fomos tudo
Nós já somos tudo que a palavra está dizendo aí. Nós já fomos justificados, né? Porque o Senhor nos justificou e já nos glorificou. Então, é o que os irmãos sempre estão nos falando aí, né? Sobre posição e condição. Então, posicionalmente já somos, né? Chamados, justificados e glorificados. Já estamos salvos. Essa é a esperança que o Senhor nos dá, né? A doce esperança, como o texto está falando aí, o irmão Bruce está falando aí, a esperança que é um fato, só está postergada, né? É um fato. E o cristão, ele não espera morrer, né? Em 2 Coríntios 2, a primeira parte do texto que a gente leu vai citar essa referência, ele está falando ali do tabernáculo, que quer dizer o corpo. O cristão, ele não está ansiando morrer, né? Sair desse tabernáculo. Ele está ansiando a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, que é quando acontecerá essa transformação, né, daquilo que é corruptível para a incorruptível, né? A gente vai se revestir de incorruptibilidade, que é o que explica o texto de 1 Coríntios 15, né? O 15, de 51 a 54. Foi só para poder a gente organizar, né? Que a gente tem a esperança, a salvação já concretizada pelo aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. E nós vivemos nessa doce esperança que é um fato, é uma certeza de que ele virá nos buscar e nos transformará, né? Esse corpo nosso aqui, que é corruptível, transformará em incorruptibilidade. Ô, palavra que está onde sair. A gente podia até ver 1 Tessalonicenses 4, só para finalizar, que ele vai falar, né, no seu verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, né? Nós esperamos ele, nós ainda vivos, né? A gente espera ele ainda vivo, nós ainda vivos para sermos arrebatados e sermos transformados e encontrar com ele nos ares, e assim estar para sempre com ele, né? Não morrer, né? Não sair do tabernáculo, como o Paulo está falando lá em 2 Coríntios 4. Sair do tabernáculo não é a nossa esperança, né? Embora a gente morrendo vá para o Senhor de qualquer forma, mas a nossa doce esperança, o que nós estamos esperando, ansiando, é que o Senhor venha, né, nos arrebatar e nos transformar. Só até
Então vamos continuar, né, irmãos? Vamos ver agora a segunda coisa que Deus nos deu para estarmos aqui passarmos aqui nesse período, né, nesse mundo, que é o recurso da oração e a intercessão do Espírito. A segunda coisa que Deus deu para nos sustentar até a hora da nossa redenção final é o recurso da oração e da intercessão ajudadora do Espírito. Paulo diz: "E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis." À medida que vivemos e nos movemos nesta cena, onde a dor e o sofrimento são sentidos em vários níveis, devido aos efeitos da escravidão, da corrupção, podemos nos empenhar na oração, que é uma expressão de que dependemos de Deus nessa, nessas provações. Este é o nosso refúgio. O Espírito toma nossa causa para nos ajudar em tempos de sofrimento, pois muitas vezes não sabemos pelo que devemos orar em certas circunstâncias, em certas situações, mas ele é capaz de expressar perfeitamente a Deus o que sentimos, embora que sejamos incapazes de articular. Muitas vezes, sem saber, temos motivos egoístas por trás de nossas orações e pedimos ininteligivelmente inteligentemente por algo que não é a vontade de Deus. Talvez possamos ver alguém sofrendo e nossa emoção e piedade humana se elevem em nós e pedimos algo por eles que não seria o melhor. Mas o Espírito de Deus conhece a profundidade de nossas necessidades e as necessidades dos outros e faz intercessão segundo a vontade de Deus. Quando Deus examina nossos corações, ele encontra a intenção do Espírito, formada ali pelo Espírito, embora não possamos expressá-la. Os irmãos quiserem falar alguma coisa, vou dar um tempo aqui.
Vou dar continuidade aqui. É verdadeiramente algo muito reconfortante saber que o Espírito intercede com gemidos. Isso mostra que ele sente profundamente por nós pelo que estamos passando, enquanto sofremos nesta criação gemendo. Assim temos três gemidos nesta passagem. A criação geme de forma não inteligente. A gente vê no versículo 22. O cristão geme com certa medida de inteligência. Versículo 23. E o espírito geme com inteligência completa, de acordo com a mente de Deus. Versículo 26 ao 27. Muito precioso saber que Deus pega a intenção do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Se o irmão puder colocar a passagem, o versículo 22 de Romanos 8. Como o irmão Bruce Anstey colocou, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então a criação ela geme sem entendimento. Ela geme na ignorância do porquê que acontecem as coisas como acontece a ela. Mas aí vem o versículo 23. E não só ela, mas nós, mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós gememos com parcial medida de entendimento. Qual é essa parcial medida de entendimento? É o que o irmão mencionou antes acerca da nossa esperança, que esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, essa esperança pela redenção dos nossos corpos, ela nos leva, muitas vezes, a gemer aqui em nós mesmos, sabendo que neste mundo aqui temos aflições, temos tribulações, temos coisas que não nos agradam. Mas quando chega no versículo 26, diz assim, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então agora o Espírito Santo ele está intercedendo, gemendo, com gemidos inexprimíveis, com total entendimento. A criação
gemem sem saber. Nós gememos sabendo pouco, muito pouco, mas em vista do final, aquilo que nos é revelado. Mas o Espírito Santo, ele intercede com gemidos sabendo tudo, não só o nosso final, mas sabendo também o meio dessa jornada que Deus preparou para nós. E isso vai se dar na sequência, quando, versículo 27, ele começa a dizer: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aquele que examina os corações, quem é? É o Senhor. Ele sabe qual é a intenção do Espírito, que é a mesma intenção dele. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí ele vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E agora vem o ponto principal: porque os que dantes conheceu, também predestinou conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Espírito Santo, no meio desse caminho, ele sabe que haverá aflições, haverá tribulações que nós devemos passar, que são necessárias para serem, ali não existe na verdade, mas para conformação, nossa conformação à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, muito importante, muito interessante, aliás, o que o irmão Bruce Anstey citou na metade do parágrafo anterior. Se o irmão puder voltar lá no livro, o Espírito Santo, ele, com total entendimento, ele está intercedendo por esse meio da nossa jornada, que é enquanto estamos ainda aqui no corpo. Voltando no livro, lá no parágrafo, começa muitas vezes, aí, ali na parte talvez possamos, olha só que interessante que o irmão cita ali. Talvez possamos ver alguém sofrendo, e nossa emoção e piedade humana se elevem em nós e pedimos algo por eles que não seria o melhor. Mas o Espírito de Deus conhece a profundidade de nossas necessidades e a necessidade dos outros, e faz intercessão segundo a vontade de Deus. Olha que precioso. Quantas vezes será que nós não oramos e pedimos algo a Deus por algum irmão que estava sofrendo, passando por algo muito difícil, ou até mesmo por nós mesmos, mas aquilo ali Deus não pegou, não fez. Ele antes pegou a intenção do Espírito, porque ele sabia que nos livrar daquela aflição ou livrar algum irmão daquela aflição não seria o melhor. Não era o que iria contribuir para a nossa conformação à imagem de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós passaremos sim por situações muito desagradáveis, mas que serão necessárias, serão melhor para nós. E muitas vezes iremos pedir coisas que não são a vontade do Senhor, mas graças a Deus que temos esse intercessor e, e graças ao Senhor, que é aquele que examina os corações e pega a intenção do Espírito, e assim, vamos dizer assim, faz a correção desses nossos maus pedidos para que cheguem segundo a vontade de Deus ao Pai.
Vamos ver agora, irmãos, a terceira coisa que nos sustenta aqui nesse mundo, né? Que é saber que a providência de Deus está trabalhando por nós nos bastidores. Versículo 28. A terceira coisa que temos e com que podemos contar para nos encorajar é o conhecimento de que a providência de Deus está trabalhando para nós nos bastidores. Paulo diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Embora às vezes não saibamos o que orar, ainda podemos ter confiança de que Deus está no controle da situação. Podemos não conseguir entender as coisas que nos acontecem na vida, mas sabemos que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Nossas vidas, portanto, não são governadas pelo acaso, pela sorte ou pelo destino, mas são controladas por uma pessoa que nos ama. Que pensamento maravilhoso é este! Se tivermos fé para acreditar neste grande fato, seremos consolados em tempos de sofrimento e tristeza. Nós sabemos é uma expressão técnica usada em muitos lugares nas epístolas de Paulo. Isso denota o entendimento cristão normal da verdade, por conta das revelações que foram dadas à igreja por meio dos apóstolos. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 12. Usando essa expressão, como Paulo faz aqui, o cristão sabe que Deus está no controle de tudo, o que está acontecendo em sua vida, e que ele está usando para o bem. Note que ele não diz todas as coisas são boas. Ele diz todas as coisas contribuem juntamente para o bem, juntamente para o bem. Isso porque algumas coisas que acontecem conosco podem ser ruins, mas Deus usa até mesmo essas coisas para produzir algo bom que nós levaremos conosco para a eternidade. Assim podemos não saber o que está acontecendo. Assim podemos não saber o que está acontecendo conosco, mas sabemos por que isso está acontecendo. Deus está trabalhando coisas em nossas vidas que são para nosso bem. Essas coisas podem parecer-nos um emaranhado com detalhes inexplicáveis, mas quando o Senhor vier, ele irá desvendar tudo para nós e explicar os porquês e os paraquês, e tudo fará sentido então. O Senhor não promete, nem o apóstolo diz que isso será remediado aqui e agora. Mas, mesmo assim, a fé pode louvá-lo por isso agora.
Eu lembrei aqui do versículo, 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios, capítulo 4, 17, então. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando a gente vai lembrando, né, todos os irmãos aí podem lembrar de vários textos bíblicos, várias passagens bíblicas que só nos abrem a nossa visão, né, de fé para vermos coisas grandiosas, maravilhosas que o Senhor Jesus, que o nosso Deus e Pai, Ele faz por nós e o que Ele tem feito por nós. Então, essa momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quem está produzindo isso? Senão o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus. Ele está produzindo isso em nós, mesmo nas tribulações, vamos dizer assim, mesmo quando for tribulação, né? Mesmo quando Ele permite que nós passemos por esses momentos difíceis, Ele está fazendo isso para produzir um peso eterno de glória muito excelente. E a gente sabe que nada mais é do que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo poder ser manifestada em nós, né? A glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poder um dia ser manifestada em nós, em todo cristão, na sua igreja, né? A igreja, a noiva dele, quando ele vier aqui, né? E se manifestar para todo mundo e vir reinar. Então, nós estaremos também com ele e vamos manifestar também essa glória dele, né? Então, isso é um pensamento que a gente nos ajuda, né, a nos mantermos firmes, né, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos mais difíceis. E a gente encontra na palavra de Deus, não só esses versículos, como o de Romanos, como praticamente todas as epístolas e tudo que está escrito, né? Palavras que nos dão essa fé, né? De entender que Deus, Ele está fazendo uma obra, né, em nossa vida, para a glória do Filho dele, e nós, por esse amor dele, essa graça maravilhosa dele, podemos participar disso, né? Ele nos elegeu, ele nos predestinou. Então, podemos, graças a esse grande amor dele, podemos participar disso, né? Da glória do Filho dele. Podemos ter essa participação e podemos, assim, também, assim, podemos, as nossas vidas, né, o que somos, ser usado por Deus para a glória do Filho dele, no Senhor Jesus Cristo. Então, é um pensamento, meu irmão, que é maravilhoso, que tira também de nós mesmos qualquer busca ou desejo de uma glória nossa própria, viu? Então, o foco sempre tem que ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos e entendemos como o próprio Deus e Pai, Ele coloca todo o foco, todo sua energia, todo o seu amor no Filho, e nós, se nós fazemos isso também, nós vamos ter um gozo, uma alegria, uma vida plena, né? Do que se a gente, em algum momento, a gente pensar em alguma coisa de nós mesmos, ou buscarmos, né, alguma glória para nós mesmos. Isso aí
só leva a gente perder, né, na verdade. Então, está em Cristo Jesus. E como o irmão Vicente colocou aí, né, dessa questão da intercessão do Espírito, ele colocou porque ele está pegando esse capítulo de Romanos e dessas três coisas aí, né, mas a gente lembra que, só para, né, lembrar para os irmãos, né, a gente lembra que não só o Espírito ele intercede por nós, acho que também o próprio Senhor Jesus intercede por nós. Né, a gente lembra disso, está em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus, acho que tem Hebreus, capítulo 4, quando aí Hebreus está falando, né, do Senhor Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. Você sabe que o sacerdote é aquele que leva para Deus vamos dizer assim, os pedidos, as necessidades, as fraquezas, vamos dizer assim, do povo. É o sacerdote fazer essa intermediação, né, levando o povo para Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele pode, né, perfeitamente fazer isso por nós, e ele faz isso por nós, né, visto que temos aí, ó, grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, pecado à parte, ou, né, não teve nenhum pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu me lembrei desse texto aqui, mas existem outros textos também que falam disso, né? Do Senhor Jesus sendo o nosso intercessor, ele que intercede por nós. Eu lembro também daquele momento, né, em que Pedro, se não me engano, Pedro, né, que o Senhor Jesus falou para ele que o diabo estava querendo se andar com ele, né, mas que o Senhor Jesus né, intercedeu por Pedro ali, né, intercedeu. Se algum irmão lembrar do texto, eu não estou lembrando onde é que está agora, mas a gente vê que é um exemplo, né, que é nos dado lá no Evangelho, desde quando o Senhor Jesus já estava aqui, nos fez homem, caminhando entre nós, ele passando por todos aqueles problemas, aqueles momentos difíceis de rejeição, perseguição e tudo mais, mas ele não deixava de, ainda assim, né, cuidar daqueles que eram seus. A irmã Elba botou ali, Lucas 22, 31, 22, 31. Isso. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo. Aí tem o resto, vamos ver aqui o resto. 31. Eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. A gente está vendo que é o Senhor Jesus, né? Ele fala, mas eu roguei por ti. E o Senhor Jesus falou assim, né, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele me outra parte do Evangelho, ele fala sobre isso. Então, esse trabalho do Senhor Jesus aí, de rogar por nós, de ser esse sumo sacerdote, de interceder por nós, não terminou, não, continua. O Senhor Jesus, ele continua intercedendo por nós. Então, eu falo tudo isso porque a gente, às vezes, entra num modo de desespero, né? A gente, no primeiro momento que a gente encontra uma dificuldade,
a gente entra em modo de desespero. Mas a gente tem que lembrar da palavra do Senhor, e desse Senhor que nós temos, que está vivo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui a este mundo. Deus, ele sendo Deus, se fez homem como nós, semelhante a nós. Morreu numa cruz para nos salvar, morreu ali. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E depois ele subiu aos céus, está à direita de Deus. Recebeu toda a glória ali, né? Glorificado. Está à direita de Deus. E ele intercede por nós. Então, nós estamos falando de um Deus vivo, verdadeiro. Então, quando acontecer, né, de a gente encontrar, se debater, se deparar com um momento difícil, e eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes pode ser até uma doença, que a doença às vezes traz até um desânimo para o nosso corpo, né? Tipo assim, quando a gente pega uma gripe, às vezes a gente pega uma gripe, fica tão abatido que a gente não consegue nem levantar, não tem ânimo nem físico para levantar. Mas, né, o nosso cérebro ainda assim pode ainda lembrar do nosso Senhor, de que temos um Senhor verdadeiro, um Senhor que está no céu, que está cuidando de nós, que intercede por nós. Então, nesse momento que bate a dificuldade, bate o desespero, bate o modo do desespero, né, vamos lembrar do nosso Senhor, do Senhor Jesus. E aí, clamar a Ele, recorrer a Ele, né? Nunca pensar assim que em nós mesmos temos alguma coisa boa, alguma coisa que vai nos ajudar de nós mesmos a gente superar qualquer que seja a dificuldade. Mas temos todos os recursos no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo que Ele nos enviou, nos deu. Olha que maravilha! E temos um Pai também que nos ama. Então, quem intentará contra os filhos de Deus, contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo depois prossegue, né? Então não tem nada que possa nos separar, que possa nos, nos tirar dessa graça, desse amor e dessa salvação que ele nos deu. É só isso aí, só lembrei desses versículos aqui, mas os irmãos, né, podem lembrar de muitos e muitos mais, porque a palavra de Deus é riquíssima para nós.
Então, irmão, já podemos encerrar por hoje, né?